nós acabamos de fazer menção, é necessário analisar o contexto histórico e cultural em que Israel vivia. Cerca de aproximadamente por volta de 1180 anos antes de Cristo, a Bíblia nos fala acerca do tabernáculo. O tabernáculo estava localizado em Siló, e o sacerdote responsável ali se chamava Eli. Eli tinha 2 filhos, chamados Ofni e Finéias. A Bíblia nos fala que Ofni e Finéias, eles se deitavam com as mulheres. Ofni e Finéias pegavam o melhor do sacrifício para ele. Ofni e Finéias se assentavam com os homens à porta do tabernáculo. O tabernáculo era uma forma de tenda, porque o templo chegou e foi construído pelo ministério do rei Salomão, filho de Davi. Neste momento aqui tinha o tabernáculo. O texto nos fala que o sacerdote Eli estava de aproximadamente 98 anos. Eli estava cego e Eli estava obeso. Eli, sendo um sacerdote, estava na responsabilidade de julgar o povo de Israel. Porém, a Bíblia nos diz que Eli sabia da fama ruim dos seus filhos, mas permitia eles fazer os ofícios que estava fazendo. Eli sabia da fama ruim. Então Deus levanta um homem. O texto diz um homem, um varão, um homem desconhecido. Não diz de onde ele é, não fala o nome nem a sua genealogia, mas diz que este homem se levanta e vai até a casa de Eli e profetiza contra a casa de Eli. Diz para Eli que ele estava honrando mais os seus filhos do que a Deus. Então Deus diz para Eli, por volta deste homem, que ele iria levantar um sacerdote cujo iria servir segundo o seu coração, um sacerdote fiel. Quem é este? O jovem, o menino Samuel. Samuel era um menino, porém este Samuel, ele tinha alcançado uma idade espiritual ainda jovem, porque no meio da apostasia dos filhos de Eli, em meio à apostasia de Israel, aquele jovem Samuel estava dormindo com a presença, do lado da presença, ministrava perante o Senhor. Samuel alcançou a maturidade espiritual tão grande que ele não era influenciado pela massa. Samuel observava os filhos de Eli, mas continuava com a sua conduta exemplar. Então, no capítulo de número 3, a Bíblia nos diz que Samuel estava ouvindo e Deus resolve falar com Samuel. Samuel não tinha ainda um entendimento e nem um discernimento que era Deus falando com ele. Samuel se levanta, Samuel vai até ali e diz: o Senhor me chamou. Ele diz: não, Samuel, torne-se a deitar. Samuel deita e Deus fala com Samuel pela segunda vez, e isso sucede por 3 vezes. Então Eli percebe que era Deus falando com o menino. Então Eli percebe também que Deus não está mais falando com ele. Mas Eli não é orgulhoso, Eli não é soberbo, Eli não é vaidoso, Eli é um homem humilde. Eli vai ensinar a receita para o jovem, Eli vai ensinar a receita para o menino, e diz: olha, quando o Senhor falar, você diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então Samuel vai se deitar e o Senhor fala com Samuel: Samuel, Samuel. E Samuel diz: Senhor, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então Deus aqui começa a falar e relatar o que ele iria fazer com o sacerdote ali, e iria levantar Samuel como um profeta. Samuel neste momento é otorgado profeta de Israel. O texto nos fala no capítulo de número 4 que os filisteus se levantou para batalhar contra Israel. Os filisteus se acampam no lugar chamado Afeca. Então ali o povo se prepara para a batalha e vai batalhar contra os filisteus. Só que há um porém: eles não levam a arca da aliança. Quem me ouve, diga amém. Eles não levam a arca da aliança para a batalha. E quando
anciãos e diz: olha, vai até Siló e traga a arca da aliança para o arraial. A arca da aliança simboliza a presença, a arca da aliança simboliza a glória de Deus. O povo foi para Siló, trouxe a arca da aliança para o arraial, juntamente com os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Quando a arca chega no arraial, o povo começa a gritar, o povo começa a festejar, e o texto diz que a terra estremeceu, porque o povo sabia que se a arca da aliança estivesse na batalha, a vitória já era garantida. Então o povo começa a gritar, começa a festejar, e os filisteus começam a ouvir dizer: quem que nos livrará desse grandioso Deus que destruiu o povo do Egito com as suas pragas no deserto? Alguém se levanta e diz: olha, rapaz, sede homens e pelejai contra Israel. Os filisteus se levantou, os filisteus foi contra Israel. Israel agora estava com a arca, e quando está batalhando contra os filisteus, o texto diz que 30.000 homens de Israel acabam morrendo, mesmo com a arca da aliança na batalha. Os filhos de Eli foram mortos e a arca da aliança foi tomada. Pregador, eu não estou entendendo, vai entender agora. Não adianta você achar que a presença de Deus é amuleto para você cantar, é amuleto para você pregar. Você tem que valorizar a presença, e para valorizar a presença não é só aqui, é lá em casa, é na rua, é onde você estiver. Valoriza a presença, valoriza a presença, valoriza a presença. Quem crê nesta palavra, levanta a mão e dá glória ao Senhor. O povo perde a batalha mesmo com a arca da aliança, e agora se foge um homem da tribo de Benjamim e entra no arraial dizendo: Israel perdeu a batalha e a arca da aliança foi tomada. Israel perdeu a batalha e a arca da aliança foi tomada. Agora o povo começa a gritar, e este grito do povo é de tristeza, é um pranto. O povo começa a chorar porque a glória foi tomada de Israel. Este homem se dirige a Siló, as suas vestes estavam rasgadas, ele jogou pó sobre a sua cabeça em forma de humilhação. Eli está sentado na cadeira, olhando para o caminho, esperando a notícia da batalha. Eli estava já velho, e a primeira notícia de impacto foi: Israel perdeu a batalha e 30.000 homens morreram na guerra. A segunda notícia de impacto foi: os seus filhos morreram, Ofni e Finéias foram mortos na batalha. E a
que vai me direcionar agora. O texto nos diz que o povo de Israel perdeu a arca da aliança. Os filisteus estão com a arca da aliança em Asdote. Glória a Deus, obrigado. Meu diácono aprovado. A arca da aliança está em Asdote. O povo é ferido de tumores, hemorroidas em suas partes íntimas, diz o texto. Eles resolvem levar agora para Gate. Leva a arca da aliança para Gate. O povo de Gate também é ferido com os tumores, com as hemorroidas. Então eles resolvem levar para Ecrón. Quando os príncipes de Ecrón ficam sabendo, porque todos esses eram filisteus. Os filisteus tinham 5 príncipes e 5 cidades. A cidade de Gaza, a cidade de Gate, a cidade de Asdod, Bet-Semes e a faixa de Ecrón. Eram as 5 cidades dos filisteus. Os filisteus então resolvem levar para Ecrón a arca da aliança. Eles dizem: você quer nos matar? Se reúnem os príncipes na assembleia. E ali eles começam a discutir acerca do que fazer com a arca da aliança. Então alguém se levanta e diz: olha, vamos pegar a arca da aliança, vamos colocar em um carro novo, vamos pegar 2 vacas que têm crias, vamos prender os filhotes delas e vamos soltar a arca da aliança com a vaca pelo caminho. O normal é retornar para os seus filhotes, mas se em caminho em direção a Bet-Semes, Deus nos feriu com a sua mão. Retornar para os seus filhotes, não foi Deus que nos feriu, mas foi um acaso. Então ele pega as vacas, coloca um carro novo, coloca a arca da aliança, o carro novo e as ofertas de culpas, e solta a vaca pelo caminho. E os príncipes vêm atrás observando, e a vaca não retorna, mas vai em direção a Bet-Semes. E o texto diz que não se desvia nem para a esquerda, nem tampouco para a direita, e vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando. O texto nos diz que estão os trabalhadores no campo de Josué, o Bet-Semita, e ali observa que a arca da aliança está chegando. Eles começam a se alegrar, eles começam a festejar. Ele pega a arca, leva para a casa de Abinadab. Abinadab ele surge o seu filho para tomar conta da arca da aliança. O texto diz que a arca da aliança fica com os filisteus 7 meses e na casa de Abinadab durante 20 anos. O povo está sem a arca da aliança. O texto diz que o povo ali ouve uma mensagem de Samuel. Samuel que teve 3 ofícios: ofício de profeta e de sacerdote, agora estava exercendo o ofício de juiz. Ele reúne o povo e diz: olha, retirai-vos do meio de vós os ídolos, as imagens, e servi ao Senhor de todo o coração. Samuel começa a exortar o povo para buscar a santidade, buscar o Senhor, e o Senhor vai dar vitória sobre os filisteus. O povo ouve e obedece. Tira as imagens, tira os balaíns, tira os astarotes, e começa agora a subir para um lugar chamado Mispa. Lá em Mispa eles começam a congregar. Lá em Mispa eles começam a jejuar. Lá em Mispa eles começam a clamar ao Senhor. Essa foi a ordem de Samuel: subir para Mispa e congregai-vos ali. A Bíblia diz que Mispa é o lugar aonde Samuel ele ungiu o primeiro rei de Israel. A palavra Mispa significa torre de vigia. Mispa ficava aproximadamente 12 quilômetros ao norte de Israel. Torre de vigia. Eu vim nesta noite pregar para alguém aqui que está desorientado, dizendo: fique na torre de vigia. Fazendo o que, pregador? Congregando. Fazendo o que, pregador? Jejuando. Fazendo o que, pregador? Clamando, orando, buscando a santidade. Eu vim pregar contra o desidejado que quer ficar em casa. O lugar de você congregar aqui, aqui. É na casa de oração. Eu fiquei uma semana seguindo para a igreja, estava agoniado. Não sei como as pessoas conseguem ficar tanto tempo sem ir para a casa do Senhor. Samuel chama para congregar. Aí
distância. E quando o povo está ali congregando, jejuando, os filisteus ficam sabendo. O povo de Israel está no monte. Percebeu que ele subiu desarmado. Vamos, os maiorais, se levantar e pelejar contra Israel. Quando os filhos de Israel percebem que os filisteus estão vindo, ele se apavora e chega para Samuel e Samuel, não cesse de clamar ao Senhor por nós. Samuel pega uma ovelha, ele pega uma ovelha que ainda não lava e sacrifica o Senhor inteiro. E o Senhor ouviu o clamor do povo, e quando o povo estava ali, sem a arca da presença, Deus estrondou no céu, e o povo ficou desorientado. Os filisteus não sabiam para onde ir. Então os filhos de Israel desceram e mataram, feriram os filisteus, recuperou as terras que tinha perdido para os filisteus, e aí pegou até as terras que os filisteus tinham. Então Samuel se levanta, pega uma pedra e coloca a pedra em Mispa, derrama o óleo e diz: obedece, até aqui nos ajudou o Senhor, no momento que está sem a arca, no momento que está de luto, no momento que está em treva, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu vim pregar para alguém que está passando por um momento de tristeza, o Senhor está aí te ajudando. Eu vim pregar para alguém que está em um momento de crise, o Senhor está aí te ajudando. Obedece, até aqui nos ajudou o Senhor. Eles não tinham a arca da aliança, mas tinham um profeta. O profeta é o porta-voz de Deus, é o representante de Deus na terra. E a Bíblia diz que sem a profecia o povo se corrompe. Não tinha a arca da aliança, mas tinha um homem de Deus para direcionar o povo ao avivamento. A epígrafe do tempo diz: avivamento em Israel. Deus vai trazer o avivamento de volta. O avivamento missionário vai começar a queimar no teu coração. O desejo de ganhar os familiares, o desejo de ganhar os vizinhos, o desejo de ganhar a tua rua para Jesus. O reavivamento missionário. Fique de pé, por gentileza. Vim pesquisar o que é reavivamento. Reavivamento no dicionário português diz: trazer a memória. E Deus me deu um clima: reavivamento missionário. Feche os teus olhos. Estamos no início do ano, o primeiro culto da ceia. Quantas almas você convidou para estar neste culto? Mas se você for fazer uma retrospectiva, um flashback, você vai se lembrar que quantas vezes você subiu ladeira, desceu ladeira, caminhou quilômetros para anunciar o Evangelho. É noite de trazer à memória aquilo que você já fez, recuperar as forças, recuperar a energia e pregar o Evangelho, pregar o Evangelho, pregar o Evangelho. Altíssimo Deus e Pai que está nos céus, coloque a mão no seu coração. Neste momento, Deus, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, Pai, e precisamos evangelizar, porque está escrito: e este evangelho será pregado a todo mundo, então virá o fim. A nossa missão que o Senhor nos ordenou foi: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Se nós amamos o Senhor, nós evangelizamos. Se nós amamos o sacrifício do Senhor, anunciamos a morte do Senhor até que o Senhor venha. Meu Deus, vai tirando o egoísmo do nosso coração, a procrastinação, a negligência, Pai, em se preocupar mais com o ensaio do